E aí, pessoal? Esse conteúdo é aquele conteúdo que nós começamos a estudar em sala sobre a formação do território brasileiro. Só para lembrar aí, sétimo ano, esse conteúdo eu vou no livro de vocês, ele está todo descrito da forma certinha como vai ser cobrado. Então aqui, só para lembrar, são tópicos, ou seja, eu só vou explicar para vocês essas partes resumidas. No dia da aula, no chat, qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar ali ao vivo para poder tirar a dúvida de vocês pelo chat. Se vocês quiserem mandar áudio lá no chat também, não sei se vocês conseguem, mas eu posso adicionar. Lembrando outra coisa, eu vou depois, assim que eu acabar de postar esse vídeo aqui para vocês, eu vou também postar um áudio com as correções dos exercícios, ou seja, eu vou ler exercício por exercício e vou explicar cada questão. Então eu vou mostrar para vocês a resposta de cada exercício para vocês poderem ter uma ideia do que vocês erraram, tá bom? Até porque, como eu falei naquele vídeo inicial, nós estamos seguindo as orientações do governo, né, do Ministério da Saúde no caso, né? Então é importante ficar em casa e a gente não sabe até quando. Se Deus quiser, que até o dia 15, o nosso governador Witzel disse que pelo menos até essa data nós vamos ficar. Vamos aguardar. Vamos começar? Bom, formação do nosso território, formação do território brasileiro. Vocês sabem que no início o nosso país, o nosso território, no caso, ele não era desse jeito. Vocês sabem que inicialmente o nosso território ele foi dividido pela Espanha e por Portugal. Olha só, essas regiões que vocês estão vendo, elas são as regiões atuais, são as regiões políticas administrativas do nosso país. Não são as regiões, não formam o território que nós tínhamos no início. Então, olha só. Bom, com a chegada dos portugueses, né, entre aspas, aí o descobrimento do Brasil, porque nosso povo de origem aqui já tinha, a imensa extensão territorial do nosso país é resultado de um longo processo de conquistas que se iniciou com a chegada dos portugueses, com essa dominação do território brasileiro. Aí embaixo dá para vocês verem perfeitamente, ó, aqui, lá atrás os navios e aqui aqueles barcos, né, como se fossem botes, levando a tripulação até a terra. E aqui na terra, no início, os indígenas, ou nativos, melhor dizendo, né, nativos brasileiros, eles esperando com armas, flechas, para poder se defender, porque eles não conheciam esse tipo de gente, né? E vocês sabem também que o nome que nós falamos índios é errado, porque quem deu foram os portugueses, pensando que tinham chegado até as Índias, por isso o nome de índios, tá certo? Bom, formação do território brasileiro. Olha essa parte escrita, pessoal. A formação do extenso território brasileiro resultou de um longo processo de expansão colonial que se iniciou com a chegada dos portugueses a partir de 1500. Quando os colonizadores aqui chegaram, o episódio na história ficou conhecido como Descobrimento do Brasil. Ao estudar como ocorreu a formação do território brasileiro, vocês, no caso, têm que se lembrar que os colonizadores portugueses foram se apropriando das terras, tá certo? E conquistando áreas onde viviam cerca de mais ou menos 4 milhões de pessoas, no caso dos nativos, tá certo? Estima-se que atualmente no nosso território tem aproximadamente 817 mil nativos, dividido entre 230 diferentes tribos. É óbvio que houve uma redução muito grande, né? Até porque os nativos, quando eles foram para a batalha contra os portugueses no início, eles acreditavam que um homem montado num cavalo, como alguns portugueses iam para a batalha contra os índios, eram um único ser, formavam um único ser. Então eles atacavam com arco e flecha e faca e o que eles tivessem, eles atacavam o cavalo. O cavalo sangrando, eles pensavam que tinham
conseguido derrotar o inimigo. Na verdade, todo mundo sabe que o homem é um ser diferente do cavalo, né? Só que para os indígenas, no caso, os nativos, eles não tinham essa ideia até então, então para eles era um único ser. Por isso dessa matança, né? Por causa do poderio armamentista dos portugueses e os nativos brasileiros aqui lutando com arco e flecha e pedra. Já pensou? Não dá para comparar, né? Bom, vamos continuar. Aí, ainda falando sobre os nativos, é só para vocês verem esse mapinha, com aí na legenda mostrando os principais povos que ocupavam o nosso território, tá certo? Então vocês podem perceber que aqui, ó, na parte do Rio de Janeiro, aonde nós nos encontramos, o mais famoso é o Tupi-Guarani, mas nós sabemos que tinham também os coroados, os puris, né? Os coroados, tanto é verdade que em Valença ali tem até um clube, né, com esse nome, Clube dos Coroados, é por causa do povo nativo dali, tá? Os puris também ali perto de Três Rios, Paraíba do Sul, tá certo? Então, vamos dar sequência. Aí os povos indígenas, mais uma vez. E olha só, no período de expansão marítimo-comercial, ou seja, quando começaram as grandes navegações, né, para os europeus, que eles foram em busca dessas novas terras, essa época que os atuais limites do território brasileiro começou a ser definido. Porque em 1494 criou-se o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Por que se criou o Tratado de Tordesilhas? Para pensar. Portugal pequenininho daquele jeito. E Espanha também não é muito grande. Eles acabaram encontrando que seria uma colônia gigantesca, que é o Brasil. Então, para eles não entrarem em conflito e não perderem tempo com o conflito, porque tinha terra para todo mundo, eles fizeram esse tratado, criaram essa linha imaginária, sendo que Portugal ficou com a parte leste e a Espanha ficou com a parte oeste, tá certo? Do Brasil. Olha aí, a parte em amarelinha que vocês estão vendo é a parte pertencente a Portugal. E a parte em verde, do que vocês estão vendo aí do território brasileiro, é a parte que ficou pertencente à Espanha. Mas aí alguns alunos, nos outros anos, quando eu estava explicando sobre isso, perguntavam assim, professor, mas então por que a nossa língua é o português? Vocês vão ver mais para frente que a Espanha tinha tanta terra para explorar na América Espanhola, né? Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia e outros países aí da América do Sul, era tanta terra, pessoal, que a Espanha não conseguiu chegar ao território dele aqui no Brasil. Então os portugueses, junto com os bandeirantes e os padres, no caso os jesuítas, foram adentrando esse território. Nós vamos chegar mais para frente e eu vou falar sobre isso. Bom, então o que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi uma divisão, um combinado entre Portugal e Espanha para que não houvesse uma disputa, uma guerra entre eles, tá certo? Foi a divisão da colônia brasileira entre Portugal e Espanha. A data está aí, também é importante guardar. Bom, Portugal ficou nesse dilema. Eu vou povoar ou vou perder? E aí, pessoal, é a questão das capitanias hereditárias. Porque eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é muito importante. Porque a partir do momento em que o governo, no caso a coroa portuguesa, percebe que a sua colônia, mesmo dividida com a Espanha, a colônia portuguesa aqui no Brasil era gigante, gigante, gigante. A partir daí, a coroa portuguesa começou a pensar, o rei de Portugal começou a pensar, como que eu vou fazer para poder defender essa terra? Nem se eu colocar todo mundo de Portugal lá dentro do Brasil, eu consigo ocupar tudo. O que eu vou fazer? Aí o rei de Portugal criou essa divisão. Essa divisão foi chamada de capitanias hereditárias. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha aí as capitanias hereditárias. E cada capitania dessa, olha aí, ó, cada capitania dessa teve um donatário.
O que foi donatário? O que eram donatários? Donatários, pessoal, foram pessoas que receberam, vamos dizer que, entre aspas, emprestado essa terra de Portugal. Por que emprestado? Porque, na verdade, esses donatários, eles foram escolhidos a dedo pelo rei. Por quê? Pessoas que tivessem muito dinheiro poderiam comprar muitos escravos. Automaticamente, comprando muitos escravos, eu teria, ou no caso esses donatários, né, teriam muita gente para poder defender a terra. E também, além de defender a terra, eles também poderiam fazer o quê? Produzir. Plantar alguma coisa, extrair alguma coisa. E tudo que era extraído dessa terra, grande parte tinha que ser dado à coroa portuguesa como pagamento de impostos. Já que eu estou te dando a terra, entre aspas, né? Já que eu estou te dando a terra, você tem que me pagar imposto sobre isso. Ou seja, na verdade era um aluguel. Tá certo? Deu para entender o motivo? Beleza. Agora, eu quero que vocês entendam por que o nome era de capitanias hereditárias. Porque, como eu disse, essas capitanias, que foram divididas pelo rei de Portugal, ele não podia ser vendido. Essas terras não podiam ser vendidas. Essas terras se chamavam hereditárias porque só podia passar de pai para filho. No máximo, o que os donos dessas capitanias hereditárias faziam era casar os seus filhos, fazer com que eles se casassem, aumentando o seu poder. Então, por exemplo, um pai de uma filha e o outro pai de um filho, se eles fossem os donos dessas capitanias, eles faziam os seus filhos se casarem, automaticamente os seus filhos seriam donos das duas capitanias. Deu para entender o motivo? Então, no teste e no exercício que eu vou mandar para vocês depois, eu vou perguntar o que são capitanias hereditárias. Eu vou perguntar para vocês o porquê do nome capitanias hereditárias. Vocês acabaram de ouvir, que é porque só pode passar de pai para filho, não podia ser vendido. E vou perguntar para vocês qual o critério de escolha do rei de Portugal para poder escolher essas pessoas e por que o nome de donatários, como eu já expliquei para vocês. Tá certo? Vamos seguir adiante. Olha aí. O mapinha feito no caso, pelo representante de Portugal na época. Se vocês perceberem, aqui está todo o litoral brasileiro. Aqui a linha do Tratado de Tordesilhas e a outra parte pertencente à Espanha. Existe até, pessoal, uma teoria aí, uma história que conta que inicialmente a Espanha propôs colocar essa linha do Tratado de Tordesilhas, colocar essa longitude aqui, ó, onde está essa linha tracejada aqui, vocês estão vendo? E Portugal não aceitou. Falou que queria essa linha mais para oeste. Ou seja, não ficando aqui na parte marítima e vindo para o continente. Mas aí fica uma pergunta, uma curiosidade que eu sempre tive. Perguntei para minha professora na época da escola também e ela nunca soube me responder. Fica aí para vocês pesquisarem, porque eu também não encontrei a resposta até hoje. Que é a seguinte: como que os portugueses propuseram isso aos espanhóis? Por que eles iam pedir para que essa linha do Tratado de Tordesilhas fosse colocada mais para oeste, sendo que eles nunca tinham vindo aqui? Essa história é muito estranha, né? Mal explicada pra caramba. Até essa história do caminho para as Índias aí, né? Fica bem mal explicado. Mas aí vocês têm que conversar com o professor de história de vocês. Eu até conheço. Eu até quero mandar um abraço pro professor de história, cara, gente boa. Depois, se vocês encontrarem com ele, fala que eu mandei um abraço para ele, tá? Então vamos lá. Bom, olha aí que eu falei com vocês. Portugal começou a expandir o território. As capitanias foram produzindo, e a Espanha lá na América Espanhola foi extraindo e não conseguiu chegar até o Brasil. Tanto é que no século XVI, lá em 1500, a atuação dos bandeirantes, olha aqui embaixo, ó, foi muito importante. Porque foram eles, junto com os jesuítas, que na verdade eram os padres da Igreja
desculpa, os padres da Igreja Católica que começaram a adentrar esse território. Eles começaram a abrir caminho no meio da floresta em busca de uma exploração econômica. Os bandeirantes ficavam com a parte, vamos dizer assim, mais pesada, e os jesuítas ficavam com a parte da catequização dos índios, ou nativos, como vocês preferirem. Olha aí o mapinha, mostrando para vocês como que os bandeirantes fizeram. Nós temos alguns bandeirantes bem famosos, por exemplo, a Marechal Rondon, né? Vamos lá. Olha aí a expedição dos bandeirantes. Aqui, como estava mostrando no outro mapa, a saída deles e o caminho que eles foram fazendo. Tá certo? Olha aí. Os bandeirantes eram grupos que partiam de São Paulo em direção ao interior, a fim de capturar índios para o trabalho escravo e para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. A dominação dos indígenas, pessoal, ela aconteceu por pouco tempo. Até mesmo porque os indígenas não estavam acostumados, por incrível que pareça para nós, né, a trabalhar tanto. Eles estavam acostumados a trabalhar o suficiente para se sustentar. Então o trabalho escravo para eles não foi uma coisa bem sucedida. Eles não gostaram. Tanto é verdade que ou eles fugiam ou eles morriam. Certo? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Olha aí. Domingos Jorge Velho foi um bandeirante muito famoso. E atrás da imagem está mostrando os nativos que eram capturados por ele. E pelos outros também, né? Para poderem fazer esse trabalho que eu falei com vocês que não deu muito certo. Tanto é que logo os portugueses foram atrás da mão de obra escrava no continente africano. Dando sequência. Olha a importância dos jesuítas que eu falei com vocês. Por que eles foram tão importantes, pessoal? Porque eles foram os responsáveis pela catequização dos nativos. Eles levaram até os nativos o nosso conhecimento, vamos dizer assim, o conhecimento dos portugueses, de como que era a cultura, como que era a religião católica. O que eles tinham que fazer de oração, cobrir, por exemplo, as suas vergonhas, que a gente chama de vergonha, como, por exemplo, nas mulheres, os seios à mostra, né? Tanto nos homens e nas mulheres as partes baixas, no caso dos nativos, como é um país tropical, viviam sem roupa. Então, isso com o passar do tempo, com o passar dos anos, os jesuítas foram ensinando aos nativos a sua cultura. Foi introduzindo a cultura portuguesa, a cultura europeia, dentro da cultura nativa brasileira. Bom, por que eles fizeram isso? Porque eles queriam só expandir a religião católica? Não. O principal motivo, pessoal, foi a exploração econômica. A coroa portuguesa, junto com os bandeirantes, eles queriam a exploração total do pau-brasil e logo depois também a mineração, a extração de pedras preciosas. Como nós tínhamos muito aqui no Brasil, o ouro, a prata, o próprio diamante, tá certo? Passando adiante, olha aí, a esquerda e a direita. À esquerda, um mapinha mostrando o que foi extraído no século XVI e também no mapinha da direita o que foi extraído. Então, para vocês verem aí, olha só, o pau-brasil, olha aí, ó, o pau-brasil nessa cor amarelada, onde ele era extraído em todo o litoral, né, que é uma árvore característica da Mata Atlântica. A cana-de-açúcar em rosa, olha aqui, ó, sendo plantada em poucas áreas, mas principalmente no Nordeste, porque a cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao território brasileiro, e a ocupação litorânea, né? A pecuária, a criação de pequenas propriedades, tá certo? Dando continuidade, agora já no século XVII, começou a expansão da cana-de-açúcar do povoamento no Sudeste. Vocês podem ver aqui, ó, o Sudeste foi aumentando, ó, a cana-de-açúcar. A pecuária também, a criação de animais. Se vocês verem aqui o verdinho, olha só, pecuária. Olha como é que isso foi crescendo, olha só a quantidade. E a busca
por outros elementos que também eram bem aceitos na Europa. Só que como ficava em território espanhol até então, olha só aqui, ó, foi chamado de drogas do sertão, como por exemplo o guaraná, que nós temos até o nosso refrigerante, o urucum, o cravo, a canela, a salsa, que eram temperos, eram, vamos dizer assim, iguarias muito bem aceitas na Europa. Então eram chamados de drogas do sertão por isso, porque eram tirados de forma ilegal aqui da parte que pertencia até então à Espanha. E por que do sertão? Eu, quando era aluno, me perguntava, professora, por que do sertão e não do norte ou da floresta amazônica? Porque quando os bandeirantes começaram a achar essas coisas nesse território, eles estavam vindo justamente da área sertaneja, da área do sertão do Nordeste, em direção à floresta amazônica, que eles não conheciam ainda. Por isso que eles chamavam de drogas do sertão. Tá certo? Continuando. Olha aí a exploração econômica agora no século XVIII, como está lá no livrinho de vocês. Olha lá, ó. A expansão ainda mais da atividade pecuária, no caso a criação principalmente de boi e cavalo. E agora, pessoal, já no século XVIII, a exploração em grande quantidade de ouro e diamante. Vocês podem ver aí embaixo, falando sobre a exploração do ouro e do diamante. No ano de 1750, Portugal e Espanha acabaram até assinando o Tratado de Madrid. Por quê? Eles delimitaram fronteiras bastante semelhantes ao que tem hoje em dia. Porque a Espanha deixou para lá, deixou de lado o território que ele tinha aqui no Brasil, e Portugal acabou se apossando disso daí, querendo mais minério, querendo mais riquezas, para que pudesse manter a sua, vamos dizer assim, o seu modo de vida lá em Portugal. Porque era o costume até então, né? O costume na Europa era que, vamos dizer assim, que as potências vivessem do trabalho e da exploração econômica de suas colônias, que era o que Portugal fazia com a gente. Século XVIII ainda, olha aí, produção do algodão, o ouro e diamante, as drogas do sertão, como eu falei com vocês, a cana-de-açúcar e a pecuária. Esse pontinho aqui, para quem não está enxergando direitinho, são as vilas e as cidades que começaram a ser construídas. E esse traçado que vocês estão vendo aqui, ó, é o traçado do território brasileiro dividido no Tratado de Madrid. Ou seja, mais para frente, nós ainda vamos falar dessas anexações aqui, ó, dessa parte, a parte do Acre, tá certo? Bom, olha aí, o Tratado de Madrid, como eu falei com vocês, como que era, tá certo? Então, o Tratado de Tordesilhas foi deixado de lado e o que passou a vigorar é esse território todo pertencendo a Portugal. Beleza? Vamos lá. Continuando agora já no século XIX, hein? Século XIX, olha aí. No século XIX, a produção de café, que é o que nós mais conhecemos aí, né? Quando eu era aluno também é o que a gente mais ouviu falar, porque foi a maior produção aqui na nossa região, que é a produção do café. A produção do algodão lá no Nordeste brasileiro, junto com a do cacau. E a produção da borracha aqui, ó, no norte do nosso país, do Brasil. Por que eu estou dando ênfase à produção da borracha? No livro de vocês devem estar vendo lá a produção do látex, porque o látex é a borracha. Só que por que tem tanta importância? Isso começou no século XIX e terminou no início do século XX, tá? Por quê? O Acre, a população acriana, ou seja, a maior parte da população que trabalhava aqui onde era o território do Acre, pertencia à Bolívia. A maior parte da população que trabalhava aqui pertencia ao Brasil, só que era um território boliviano. A população aqui sendo brasileira, eles lutaram para poderem pertencer ao Brasil. E assim, o governo brasileiro acabou anexando esse território. Tá certo? Gente, esse era o conteúdo que eu já tinha explicado para vocês, já tinha passado até o conteúdo. Fiz questão só de fazer essa revisão, por isso que foi tão rápido. E aí eu vou postar para vocês também lá na Senec Digital
alguns exercícios sobre esse tema, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, no chat nós podemos conversar com bastante calma a partir de quarta-feira, tá bom? Eu vou estar ao vivo lá com vocês no chat, de 7h30 da manhã até 12h50. É óbvio que dentro do horário da aula normal que nós tínhamos, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem e cuidem dos pais e dos avós de vocês. Não vão pra rua não, hein? Tchau!